O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã, Arã gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim as gerações desde Abraão até Davi são 14, de Davi até o exílio na Babilônia, 14, e do exílio na Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que se encontram aqui na casa de nossa mãe, a Virgem de Nazaré. Sintam-se acolhidos e acolhidas. E a você, meu irmão, minha irmã, que sempre reza conosco pela Rede Mundial de Computadores e também pela Rede Nazaré de Televisão e a Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do portal basilicadenazaré.com.br ou instalar no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. A você e a sua família, mais uma vez, o nosso abraço fraterno, nosso carinho. Contem sempre com as nossas orações e o nosso muito obrigado por estar sempre rezando conosco. Os nossos meios de comunicação, eles alargam as paredes aqui da Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, fazendo com que a palavra de Deus chegue a tantos lugares que, humanamente falando, seria impossível de chegar. Irmãos e irmãs, certa vez um homem que estava entre aquela fase do dormir e estar acordado, ou seja, o sono está começando a vir, então aquele homem teve uma visão. Eis que ele viu um anjo que estava segurando, vigiando uma porta entreaberta. Então aquele homem perguntou ao anjo: o que tem atrás desta porta entreaberta que você está vigiando? E o anjo disse: aqui dentro é uma sala onde todos os livros da vida de todos os humanos estão guardados, inclusive o seu. Então aquele homem disse para o anjo: será que eu poderia dar uma olhadinha no livro da minha vida? E o anjo disse: não, a entrada aqui
é proibida. E então o homem insistiu: não, pelo menos uma olhadinha. Então o anjo disse: ok, vou te dar 5 minutos para você olhar o seu livro da vida. Somente 5 minutos. E o homem disse: ok. Quando ele entrou na sala, ele viu ao lado do seu livro da vida o livro do seu pior inimigo. Aí ele disse: deixa eu dar uma olhada no livro do meu pior inimigo. Quando ele abriu o livro, ele viu que o livro do seu pior inimigo tinha muitas coisas boas. Ele seria muito feliz na vida. Então aquele homem imediatamente foi, apagou as coisas boas e escreveu coisas ruins. Deixando aquele livro de lado, eis que ele vê também um outro livro de um outro inimigo seu. Ele não teve dúvida, foi lá, pegou o livro daquele seu segundo inimigo, apagou as coisas boas e colocou somente coisas negativas, coisas que fariam mal, que prejudicaria aquele seu inimigo. E quando finalmente ele pegou o seu livro da vida para dar uma olhadinha, ele sente uma mão tocando no seu ombro. Era o anjo guardião dizendo para ele que o seu tempo havia acabado, que ele precisava sair. Então, quando ele saiu, ele colocou a mão no rosto e ficou pensando: poxa vida, eu me preocupei com a vida dos outros e me esqueci de olhar a minha própria vida. É isto, meu irmão, minha irmã, que acontece ainda nos dias de hoje. Em vez de nós nos preocuparmos em escrever histórias bonitas no livro da nossa vida, nós estamos preocupados com o que está acontecendo na vida do nosso semelhante. Aí entra a questão do sentimento do ciúme, da inveja, da calúnia, da fofoca, tantas coisas que aparecem para prejudicar o nosso semelhante, sendo que nós deveríamos nos preocupar com a nossa própria vida, uma vida que muitas das vezes é tão difícil de ser vivida. Nós estamos vivendo o tempo do advento, tempo litúrgico, propício para a conversão, a mudança de vida. Colocar nas mãos de Deus tudo aquilo de ruim que nós temos dentro de nós e com muita humildade pedir para que Deus nos ajude a limpar o coração, nos ajude a limpar os nossos pensamentos de tudo aquilo que nos faz mal e também faz mal para o nosso semelhante. Pedir a Deus para tirar de dentro de nós o sentimento da inveja, o sentimento do ciúme, da calúnia, da difamação, e pedir com que este Cristo Jesus, que veio no Natal, que Ele possa nascer dentro de nós, mudar a nossa vida, mudar o nosso sentimento, a nossa maneira de pensar e de agir, mudar a nossa maneira de olhar para o nosso semelhante, para que nós possamos olhar para o nosso semelhante com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. As leituras de hoje que nós ouvimos, tanto a primeira leitura do profeta Isaías, como o evangelho escrito por São Mateus, vemos o chamado livro da origem. Vemos na primeira leitura que Jacó, ele vê em seu filho Judá o leão, aquele que tem um cetro, o rei. A primeira leitura já faz uma previsão do Messias Cristo Jesus que vai vir. Isaías é um profeta que viveu 700 anos antes de Cristo Jesus. E no Evangelho, que apareceu tantos e tantos nomes, vemos a dinastia de Cristo Jesus, ou seja, Jesus que passa por tantas gerações até chegar no seu tempo. Os textos bíblicos nos mostram que Jesus é o princípio e também o fim. Em Jesus começa e termina a história da salvação. E o finalzinho do texto fala que Jesus foi gerado por Maria, não por José.
fala que foi gerado por Maria por causa da ação do Espírito Santo. E José vai colocar o nome no menino de Jesus, porque o nome Jesus significa Deus salva. E de fato, Jesus é aquele que vai salvar toda a humanidade, vai resgatar a humanidade do pecado. E este pecado que assola a tantas pessoas, os pecados chamados pecados cotidianos. Qualquer coisa a pessoa já se zanga e já começa a blasfemar, seja contra si mesmo, contra Deus e contra o seu semelhante. Por isso, meu irmão, minha irmã, aproveite este tempo, faça um bom exame de consciência, uma boa reflexão, depois procure o sacerdote e faça uma boa confissão, pois Cristo Jesus, através da pessoa do sacerdote, vai te ajudar a colocar para fora tudo aquilo de ruim que está dentro de você e, com a graça de Deus, colocar tantas coisas boas que Deus tem para dar para você e, através de você, distribuir aos seus semelhantes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.